A noite caía sobre a pequena cidade de Pedra Escura. As ruas, iluminadas apenas por alguns postes antigos, pareciam esconder segredos em cada esquina. O vento frio soprava, trazendo consigo um silêncio pesado, quase sufocante. A lua cheia, imponente no céu escuro, lançava sombras sinistras sobre as casas e prédios adormecidos. No centro da cidade vivia Raul Montenegro, um homem solitário de meia-idade, conhecido por sua vida discreta e pelo olhar profundo, sempre carregado de algo que ninguém sabia explicar. Trabalhando como vigia noturno, ele raramente era visto durante o dia. Poucos suspeitavam que Raul escondia um fardo terrível, uma maldição que o atormentava há anos. Seu apartamento, um pequeno cubículo no terceiro andar de um prédio decadente, era seu refúgio e sua prisão. As paredes, cobertas de arranhões e marcas de garras, contavam uma história silenciosa de noites de agonia e transformação. Raul vivia em constante estado de alerta, sempre atento ao ciclo lunar, sempre temendo a próxima lua cheia. Naquela noite fatídica, Raul sentiu os primeiros sinais da transformação iminente. Seu corpo começou a tremer incontrolavelmente, os músculos se contraindo e se expandindo sob a pele. Ele correu para o banheiro, encarando seu reflexo no espelho rachado. Seus olhos, normalmente castanhos, começavam a adquirir um brilho amarelado e selvagem. Não, não agora, murmurou Raul, agarrando-se à pia com força, mas era tarde demais. A maldição do lobisomem que o perseguia há tanto tempo estava prestes a se manifestar mais uma vez. Desesperado, Raul tentou se trancar em casa como sempre fazia nas noites de lua cheia. Suas mãos tremiam enquanto ele lutava para girar a chave na fechadura. Mas o instinto era mais forte. A besta dentro dele rugia, exigindo liberdade. Seu corpo começou a se contorcer violentamente, os ossos estalando e se rearranjando sob a pele que se esticava e rasgava. Um grito de dor e desespero ecoou pelo apartamento, logo se transformando em um uivo aterrorizante. Os dentes de Raul se alongaram, transformando-se em presas afiadas como navalhas. Pelos grossos e escuros brotaram por todo o seu corpo, enquanto suas mãos e pés se transformavam em garras letais. Em questão de minutos, onde antes estava Raul Montenegro, agora se erguia uma criatura monstruosa, metade homem, metade lobo. O lobisomem farejou o ar, seus sentidos aguçados captando os cheiros e sons da cidade adormecida lá fora. Com um rosnado gutural, a fera saltou pela janela, estilhaçando o vidro e aterrissando com agilidade sobrenatural na rua deserta. Liberto, a criatura correu pelas ruas da cidade. O som de garras arranhando o asfalto ecoava entre as vielas, um prenúncio sombrio do terror que estava por vir. Os poucos transeuntes que ainda circulavam àquela hora da noite sentiam um arrepio inexplicável, como se pudessem pressentir o perigo que os espreitava nas sombras. O primeiro ataque foi brutal e inesperado. Um bêbado que dormia em um banco da praça central sequer teve tempo de registrar o que estava acontecendo. O lobisomem avançou sobre ele com uma velocidade impressionante, suas presas afundando na carne macia do pescoço da vítima. Em segundos, o silêncio da noite foi quebrado por gritos agonizantes que logo se transformaram em um gorgolejar sufocado. Em minutos, o sangue escorria pelo chão de pedra da praça, formando poças escuras que refletiam a luz da lua. O lobisomem, com o focinho manchado de vermelho, ergueu a cabeça e uivou para o céu, um som arrepiante que ecoou por toda a cidade. Mas mesmo em meio à fúria assassina, algo dentro da fera lutava. Uma parte de Raul, enterrada sob camadas de instinto animal e sede de sangue, ainda existia. Era um conflito constante, uma batalha interna entre o homem e o monstro, entre a razão e o instinto primitivo. Essa luta interna se manifestou de maneira inesperada quando o lobisomem, correndo pelas ruas escuras, deparou-se com uma cena chocante. Uma jovem,
não mais que 20 anos, estava encurralada em um beco por 3 homens de aparência ameaçadora. Os olhos da moça estavam arregalados de medo, enquanto os bandidos se aproximavam com sorrisos maliciosos. Naquele momento, algo dentro do lobisomem se agitou. Um resquício de humanidade, um eco distante da consciência de Raul, emergiu através da névoa de violência e sede de sangue. Sem hesitar, a criatura avançou contra os agressores. O ataque foi rápido e brutal. Com suas garras afiadas e força sobre-humana, o lobisomem dilacerou os bandidos em questão de segundos. Gritos de terror e dor preencheram o ar, misturando-se ao som de ossos sendo quebrados e carne sendo rasgada. A jovem, paralisada pelo choque, observava a cena com uma mistura de horror e incredulidade. Quando tudo acabou, o beco estava coberto de sangue e restos humanos. O lobisomem se voltou para a moça, seus olhos amarelos brilhando na escuridão. Por um momento pareceu haver um lampejo de reconhecimento, uma fagulha de consciência humana naquele olhar bestial. A jovem, apavorada, não esperou para ver o que aconteceria a seguir. Ela fugiu sem olhar para trás, seus passos ecoando pelas ruas vazias. Não sabia se devia agradecer ou temer a besta que acabara de salvar sua vida. Era uma situação surreal que desafiava tudo o que ela acreditava ser possível. Agora a cidade inteira estava em alerta. O ataque na praça havia sido descoberto e o pânico se espalhava rapidamente. Sirenes de polícia cortavam o ar da noite, misturando-se aos uivos distantes do lobisomem. Portas e janelas se fechavam às pressas, enquanto os moradores de Pedra Escura se trancavam em suas casas, rezando para sobreviver àquela noite de terror. Nas ruas desertas, o lobisomem corria solto, deixando um rastro de sangue e confusão por onde passava. Sua figura monstruosa era vista apenas em vislumbres, um borrão de pelos e garras que desaparecia nas sombras antes que alguém pudesse ter certeza do que havia visto. Mas dentro daquela criatura aterrorizante, Raul Montenegro chorava. Sua consciência, aprisionada no corpo da fera, era forçada a testemunhar os horrores que suas mãos, agora garras, cometiam. Era um tormento indescritível, estar ciente de cada vida que tirava, de cada grito de terror que provocava e ser incapaz de impedir. A luta interna de Raul era constante e dolorosa. Parte dele ansiava pela carnificina, deleitava-se com o sabor do sangue e a emoção da caçada. Mas outra parte, a parte humana que ainda restava, gritava em agonia, implorando para que o pesadelo terminasse. Era uma dualidade cruel. O protetor oculto que salvara a jovem no beco e a fera assassina que dilacerara o bêbado na praça. Duas faces da mesma moeda. Dois lados de uma maldição que parecia não ter fim. À medida que a noite avançava, o caos se espalhava pela cidade. Relatos confusos chegavam à polícia. Uma criatura monstruosa vista correndo pelos telhados, ataques brutais em diferentes pontos da cidade, uivos aterrorizantes ecoando pelas ruas vazias. As autoridades estavam despreparadas para lidar com uma ameaça desse tipo. Como combater algo que parecia saído diretamente dos pesadelos mais sombrios? As patrulhas que se aventuravam pelas ruas o faziam com medo palpável, cada sombra podendo esconder a morte. Enquanto isso, em seu apartamento vazio, o telefone de Raul tocava incessantemente. Seus colegas do trabalho, preocupados com sua ausência, tentavam em vão fazer contato. Mal sabiam eles que o homem quieto e solitário que conheciam estava, naquele momento, aterrorizando as ruas da cidade em uma forma monstruosa. A lua ainda estava alta no céu, seu brilho prateado iluminando a cidade em pânico. O lobisomem continuava sua jornada sangrenta, um misto de fúria assassina e culpa dilacerante. Cada vida tirada era uma ferida na alma de Raul, cada grito de terror um golpe em sua sanidade já fragilizada. E a noite estava apenas começando. Ainda havia horas de escuridão pela frente, horas em que a besta poderia continuar seu reinado de terror. O que mais aconteceria antes que o sol nascesse? Quantas vidas seriam perdidas?
E o que restaria de Raul Montenegro quando a transformação finalmente terminasse? Pedra Escura, a pequena cidade que até então vivia em tranquila monotonia, havia se transformado em um cenário de pesadelo. Seus habitantes, trancados em suas casas, mal podiam imaginar que o terror que os assombrava era, na verdade, um de seus próprios cidadãos, vítima de uma maldição antiga e implacável. A lua cheia brilhava impiedosa no céu, testemunha silenciosa do horror que se desenrolava nas ruas abaixo. E em algum lugar da cidade, entre as sombras e o caos, o lobisomem continuava sua caçada, guiado por instintos primitivos e uma fome insaciável. A noite de terror em Pedra Escura estava longe de terminar. E para Raul Montenegro, preso dentro da fera, o verdadeiro pesadelo estava apenas começando.